Ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio faz parte dos ciclos biogeoquímicos, ou seja, os elementos químicos e substâncias diversas que tendem a circular na biosfera por vias que abrangem o meio abiótico e os seres vivos. O oxigênio está presente na atmosfera sob várias formas, na forma de oxigênio molecular, o O2, ou em composição com outros elementos, o CO2, o NO2 e outros gases. O fato é que o oxigênio é o elemento mais abundante da crosta terrestre e nos oceanos. Cerca de 99,5% do oxigênio está contido ali. E o segundo mais abundante na atmosfera, e está na proporção de 21%. A principal forma de produção do oxigênio é a fotossíntese, realizada por todas as plantas clorofiladas, algumas algas, principalmente o fitoplâncton e algumas bactérias. O gás oxigênio provavelmente teria desaparecido na atmosfera se não fosse o contínuo reabastecimento promovido pela fotossíntese. Embora as plantas consumam parte deste oxigênio em sua própria respiração, a quantidade produzida pela fotossíntese pode ser 30 vezes maior do que a consumida. Através da energia luminosa proveniente do Sol, aliada ao gás carbônico presente na atmosfera e a água e alguns de seus nutrientes, a fotossíntese produz seu próprio alimento e produz a glicose, pela fórmula C6H12O6. E no final do processo, ela vai liberar o oxigênio. Fitoplâncton é um dos tipos de plâncton. São microalgas, ou seja, algas unicelulares e, em sua grande maioria, microscópicas, que flutuam com pouca capacidade de locomoção nos oceanos e mares e na superfície de águas doces ou lagos. O fitoplâncton é responsável por 98% do oxigênio presente na atmosfera. São mais eficientes do que as florestas na produção de oxigênio. O principal meio de consumo do oxigênio é pela atividade respiratória dos seres aeróbicos. O oxigênio é consumido na inspiração e na expiração é liberado o gás carbônico. Outro meio de consumo é pela combustão, que é uma reação química exotérmica com grande liberação de energia na forma de calor. Todos os combustíveis utilizados são orgânicos, como a gasolina e o álcool. O oxigênio é um comburente, ou seja, só é possível a combustão na presença do oxigênio. Outro meio é pela degradação na ação dos raios ultravioletas, resultando na formação de gás ozônio, o O3. A camada de ozônio é responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioletas. Essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida terrestre, pois caso ela não existisse, as plantas teriam sua capacidade de fotossíntese reduzida. O oxigênio, quando combina com alguns metais do solo, por exemplo o ferro, ele vai formar os óxidos metálicos, que é a ferrugem. Ainda há a decomposição da matéria orgânica, que libera uma série de gases, entre eles o oxigênio e o metano.